Olá! Neste vídeo eu vou ensinar como resolver um problema de transporte no Excel. Aqui nós temos os dados do exemplo em que a gente aprendeu a modelagem, tá? Se você quiser assistir eu vou deixar o link aqui em cima. E a gente agora vai resolver este problema com estes dados. E eu deixei aqui do lado o modelo para a gente lembrar o que tem que fazer. Então, como sempre, eu vou começar a modelagem criando um espaço para as variáveis de decisão. A variável é x e j. Então, quer dizer que a gente tem uma variável x para todas as origens e todos os destinos. Uma forma fácil de fazer isso seria a gente copiar isso daqui. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Então, aqui a gente já tem o espaço no mesmo formato que a gente precisa para as variáveis de decisão. Então eu vou colocar aqui só uma formatação e aqui nós temos um espaço então para todos os x e j, para todas as origens e todos os destinos. Bom, agora a gente vai implementar, vamos começar pela função objetivo que é mais simples, tá? Então a gente vai colocar aqui, deixa eu criar um espaço aqui, vamos colocar assim, eu vou colocar aqui, tá? Então custo total. Então, o custo total, como a gente já viu no vídeo de modelagem, é a multiplicação e a soma de todos os custos unitários pelas quantidades que foram efetivamente transportadas. Então, aqui nós temos as quantidades transportadas e aqui nós temos os custos unitários. É só a gente fazer uma fórmula do somar produto das variáveis pelos custos unitários. Então, fazendo isso, vou abrir aqui, fazendo isso, a gente vai ter esse vezes esse, mais esse, vezes esse, e assim para todos os valores que a gente tem correspondentes nestes dois intervalos, tá? E isso vai retornar para a gente, então, o custo total de uma solução qualquer. Vou fazer só um pouquinho de formatação aqui, tá? Só para ficar mais fácil da gente enxergar. E agora a gente vai partir para as restrições. Então vamos começar pelas restrições de oferta. Então aqui a gente vê a restrição de oferta e a gente tem uma restrição de oferta para cada fábrica. Tá? Então vamos lembrar aqui que o I representa as fábricas. E na nossa tabela aqui, as fábricas estão nas colunas. Então quer dizer que se eu criar uma soma aqui, deixa eu só copiar aqui para a gente economizar tempo. Então aqui a gente vai ter uma soma. Se eu somar cada uma das colunas, eu vou ter exatamente o mesmo efeito dessas restrições de oferta. Por quê? Porque daí para a fábrica 1, eu estou somando todas as variáveis daquela fábrica. Para a segunda fábrica, para a terceira fábrica e assim por diante. Então eu estou somando só o que foi enviado a partir daquela fábrica. Então quer dizer que aqui eu tenho esse lado esquerdo das restrições. E aí eu preciso falar para o solver que isso tem que ser igual ao total ofertado. Para facilitar a nossa vida, eu vou criar uma outra linha aqui e eu vou colocar aqui chamando de oferta, só para a gente ter tudo mais próximo. Então eu vou copiar o valor que tem aqui. Então eu coloquei igual a esse valor e vou arrastar. Porque daí fica mais fácil dizer para o solver que essa linha tem que ser igual a essa no final. Com relação às demandas, aí é a mesma coisa, só que no outro sentido. Se a gente olhar a restrição, eu tenho uma restrição para cada destino, para cada cliente. E os clientes estão aqui. Então é a mesma coisa que eu somar para cada destino, somar as variáveis desse destino e falar que tem que ser igual à demanda. Então vamos fazer isso. Então eu vou só copiar aqui para facilitar também a nossa vida novamente. Tá? Eu vou apagar aqui e vou colocar aqui a soma e vou colocar aqui a demanda. Então a soma, a gente soma a linha. Perceba que isso é exatamente essa restrição, a parte esquerda da restrição para o destino 1. Se eu replicar essa fórmula para todos, eu tenho para todos os destinos. Então esses resultados mostram quanto que chegou em cada um dos clientes. E eu quero que seja igual às demandas.
Então eu vou copiar os valores aqui, não era necessário, tá? Eu só estou fazendo isso para ficar mais fácil depois a gente colocar no solver. Muito bem, então aqui a gente finaliza a parte da planilha, né? Então a gente fez aqui a parte que tem a função objetivo, as variáveis, as restrições, só falta a gente configurar o solver. Então vamos lá. A gente vai clicar aqui em dados, solver, e agora a gente vai configurar o solver. Primeiro de tudo, o objetivo está aqui na célula do custo total. Já estava selecionado quando eu cliquei no solver, então ele aparece aqui já como objetivo. Aí é um problema de minimizar, não esquece de marcar aqui. E as células variáveis são essas aqui, que eu já deixei marcado em azul. Então quer dizer que é aqui que o Excel vai ficar colocando valores, tá, para resolver o problema. Com relação às restrições, a gente só tem dois tipos de restrição. A gente tem as restrições de oferta, então vou colocar aqui essa linha tem que ser igual a essa linha no final, e também vou adicionar, né, e agora a outra, as de demanda, então essa coluna tem que ser igual a esta coluna no final. E assim a gente finaliza a modelagem. A gente só precisa colocar aqui o LP Simplex para resolver. Só queria falar uma coisa antes, porque talvez vocês estejam pensando que a gente tem que fazer isso daqui. Selecionar todas as variáveis e dizer que elas são inteiras. Tá? A gente não precisa fazer isso porque esse problema de transporte ele tem uma característica muito importante, que mesmo se eu não fizer isso, a solução vai ser inteira. E por razões que eu não vou explicar agora, se eu colocar essa restrição no problema, isso pode tornar ele mais complexo, porque daí o solver vai tentar partir para outros caminhos de branching bound, apesar que ele na primeira rodada que ele tentar resolver, ele já vai encontrar uma solução inteira e vai parar, tá? Mas enfim, não é necessário colocar essa restrição, tá? Então eu vou deixar somente assim. Perceba aqui que a gente tem essa opção, tornar variáveis irrestritas não negativas. Então quer dizer que todas as variáveis têm que ser maior ou igual a zero, que é exatamente o que a gente tem aqui no nosso modelo, tá? Bom, eu vou mandar resolver. O próprio solver do Excel resolve isso daqui. Então eu dei OK e ele resolveu. Então aqui nós temos, vou só marcar aqui para ficar mais fácil, vou colocar aqui é maior do que zero, e aí ele marca de vermelho onde tem transporte, né? Então a solução ótima com custo mínimo tem um custo de 11.760 e esses são os transportes que tem que ser realizados. Então da fábrica 1 para 1, da fábrica 1 para o 4, a gente tem aqui todas as quantidades que chegam nesse valor que é o melhor de todos. Bom pessoal, espero que vocês tenham entendido e até um próximo vídeo.